Fala, que conecta. Jonathan Manique Barreto, já começamos, já falamos um pouco de publicidade, né? Antes de começar, antes de dizer bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Eldorado. Mais uma vez um prazer estar aqui, né? E alô, W Brasil, esse traz o nossa introdução aí pro papo de hoje, que se você trabalha com comunicação, você escuta essa frase e ela arrepia, né? E pensa comigo, uma agência de publicidade, quando vira refrão de uma música extremamente popular, uma das mais famosas do Brasil, ela deixa de ser uma empresa e ela vira cultura. Sou o Jonathan Manique Barreto da agência SDI, está começando mais um Fala que Conecta, programa onde a gente fala de comunicação, criatividade e as conexões que realmente movem o mercado. Hoje a gente vai falar de um dos maiores nomes da publicidade brasileira, Washington Oliveto. Então, eu quis começar com uma curiosidade, né, que me deu um insight no carnaval. Eu ouvi essa música. Tu viu ela no carnaval? E eu tava numa roda de amigos e ninguém sabia o que era W Brasil. O pessoal mais da minha geração, alguns mais novos até, E eu acho muito legal, e eu sempre faço questão de contar essa curiosidade, né? Que W Brasil, que o Tim Maia e Jorge Benjó falam nessa música, né? Foi uma das maiores agências, né, de propaganda do Brasil, de talvez o maior nome que já existiu na publicidade brasileira, que é o Washington Oliveto. E decidi, a partir disso, trazer essa curiosidade e falar um pouquinho sobre ele, porque é importante, além de a gente falar de inovação, de tendência, do que está acontecendo no mercado, a gente entender um pouquinho de cultura, né, de história da comunicação brasileira, para que a gente tenha base para poder inovar daqui para frente. Então, antes das campanhas, né, é importante entender o momento, né? Nos anos 70, 80, 90, a gente não tinha internet e muitas pessoas esperavam, às vezes, o intervalo comercial. O comercial era assunto no dia seguinte e ele fazia parte da cultura. E o Washington Oliveto ajudou a construir isso, né? Ele começou na DM9, que é uma outra grande agência, né, que existe até hoje aqui no Brasil. E ele trouxe o primeiro Leão de Ouro do Brasil em Cannes. Então a gente falou do Festival de Cannes aí, né, uns dias atrás. E o primeiro ouro no Festival de Cannes na história do Brasil foi do Washington Oliveto. E já foi então na W Brasil, justamente a agência que é falada na música que a gente começou o programa de hoje, né? E ele teve a ousadia de colocar, né, o próprio nome como assinatura criativa e o nome da agência. E era um padrão que já existia em grandes agências fora no mundo, e aqui no Brasil não era muito comum, né? O publicitário, o dono da agência, ser o destaque principal e trazer o seu nome, né, para a agência. Então, hoje, quantos líderes criativos, né, teriam essa coragem de botar o próprio nome na porta? Porque quando você coloca o próprio nome, você está falando de reputação e você coloca uma responsabilidade. Mas vamos falar um pouquinho de algumas campanhas aí que marcaram a história do Brasil, então, que passaram pela mão do Washington Oliveto. Eu acho que um dos maiores cases da publicidade brasileira é a gente falar das propagandas do Bombril, né, que são todas deles. Ela foi a propaganda que ficou por mais tempo vigente, com uma mesma dinâmica de campanha no Brasil. Então ela ficou mais de 30 anos rodando com o garoto Bombril, né? E isso não é só uma campanha, é uma construção de um ativo, né? Quando a gente fala 30 anos rodando uma campanha,
é muita criatividade, é muita força de vontade, é acreditar muito no que se está fazendo e, é claro, colher resultados disso, né? Porque não ficaria 30 anos se de fato não trouxesse resultados de negócio também para o processo. Hoje a gente troca de propaganda a cada trimestre, e olha lá. Às vezes menos. É difícil a propaganda que a gente consegue sustentar muito mais tempo que isso, né? Naquela época, então, uma ideia era sustentada por décadas, muitas vezes. Sem efeito especial, sem algoritmo, sem trend, sem dancinha, né? Era a criatividade que era a grande rainha, a grande estrela do processo. E além dessa, né, a gente teve várias outras clássicas. Então teve Pipoca com Guaraná, que eu acho que também é uma clássica. A gente estuda muito na faculdade, assim, do Guaraná Antártica, que é um jingle que virou um ritual cultural aí, que ensinava, né, com o que ficava bom comer Guaraná. E aqui tá algo muito importante também, que um dos grandes ativos do Washington Oliveto era de fato trazer a música, né, pro processo de construção de marca. Então ele é muito famoso por ter jingles que naquela época não era essa palavra, mas que viralizaram, né, que entraram dentro do processo da cultura e que cria, né, uma memória. Uma marca, ela vive de memórias, né, e a memória ela só é sustentada se ela é emocional. E ele sabia fazer muito bem isso. Então hoje a gente fala de branding sonoro como tendência, das marcas que estão usando a música como experiência dentro dos seus espaços. E ele já fazia isso há muito tempo, né, através da propaganda convencional. Acho que um outro grande clássico é o Primeiro Sutiã, né, da Valizé. Essa é a primeira que veio à mente para mim. Essa, de fato, né, falava de uma transição de adolescência, da sensibilidade, num momento que a publicidade era dura, então foi ousada, né, muito ousada para a época. A da Suquita também é dele? A da Suquita também. Tio da Suquita. Tio da Suquita, ele tem várias, né? Se a gente for puxar aqui, eu não paro mais de falar. Mas é muito legal ver como ele se torna esse símbolo, né? Homenageado por toda a propaganda nacional e tendo, inclusive, né, essa música que eterniza a sua história, né? Então, o Alô, Alô W Brasil, dessa música que todo mundo conhece, tá falando, né, da grande agência aí que foi a W Brasil, que virou um símbolo, né? Quando uma agência vira cultura pop. Isso, né? Qual agência brasileira hoje está nesse nível de reconhecimento cultural, né? Que chega a toda a população, que sabe, né, o que é uma agência, qual que é a agência e que grandes trabalhos está fazendo. Então, é bem comum a gente fazer a leitura que talvez a gente tenha trocado um pouco da dinâmica da relevância cultural, né, por essa performance de curto prazo. E claro que num mercado diferente, num cenário diferente, onde a gente tem uma complexidade muito maior de canais e processos de comunicação, mas é importante a gente reviver essa história para lembrar do quanto esse processo de se adonar da cultura, né, de ser uma relevância cultural e de expandir barreiras só da nossa bolha da comunicação é importante até para o fortalecimento do próprio mercado. Então, assim, o Washington, depois da W Brasil, né, ele seguiu a carreira, ele depois criou a W Brasil, com A na frente, né, então que era uma agência mais autoral, mais estratégica, mais boutique, mas sempre focado na dinâmica da ideia, uma ideia forte, um texto bem escrito, um humor inteligente, algo que gerasse emoção, né? E uma pergunta, né, que fica muito importante desse processo a gente está criando cases, né, ou campanhas que performam por apenas 30 dias. Então, até trazendo um pouquinho daquele olhar que a gente trouxe para Cannes, né, de novas categorias e também da dinâmica de observação e cuidado maior agora com inteligência artificial, manipulação, ou às vezes a maquiagem que é feita através desses dados, a gente começa a trazer
discussões importantes sobre o rumo que a gente está indo para a comunicação e para a publicidade e trazer, né, a essência da comunicação, que é se tornar relevante culturalmente, estar no assunto das pessoas sem que a gente seja intrusivo, né? E sim com que as pessoas queiram falar o assunto que a gente está falando e a gente possa inserir marcas no meio. É uma discussão que é válida até hoje, que a gente segue fazendo. E agora, acho que de uma forma muito mais difícil de a gente conseguir organizar esse processo, já que, né, o ambiente de comunicação fica muito mais complexo. Mas é importante, acho que, falar desse legado, né? É importante a gente mostrar um pouquinho da história, né? E falar que, é claro, né? Os dados mostram o que aconteceu. A gente precisa, não tem mais como fugir deles, né? Mas a criatividade, ela constrói, né, o que pode acontecer. Então hoje a gente tem mais tecnologia, mais ferramenta, mais dashboard, e tem menos ícones, menos personagens memoráveis, menos jingles eternizados. E não é uma questão de nostalgia, né, mas é uma análise de um ativo de marca. Então a gente segue numa dinâmica, né, onde essa construção rápida, ela ganha muito mais espaço no cenário da propaganda do que marcas que apostam, de fato, nesses ativos a longo prazo e que são comunicações memoráveis, aí, né, que entram na emoção das pessoas. Então, assim, alô, W Brasil, né? Se a agência virou música é porque a criatividade virou cultura. E talvez o nosso desafio hoje seja voltar a criar cultura, né? Não só campanhas. Esse foi mais um Fala que Conecta. Se você quer continuar essa conversa sobre criatividade, estratégia e construção de marca, pode acompanhar no @SomosSDI, né? Ou Barreto Jonathan. E a gente se vê no próximo episódio. Quinta-feira da semana que vem, nesse horário. E vou deixar na cabeça dos nossos ouvintes aí qual é a publicidade local. Sabe o que passou pela minha cabeça? Daqui a pouco eu fazer, no final do ano, uma escolha da publicidade aqui na Rádio Eldorado, a publicidade mais... Estamos precisando, né? De mais prêmios e valorizações. Até para mexer um pouco com as próprias empresas e com o mercado, né? Claro. Eu acho que Eu te ajudo a organizar. Pois é, grande a gente põe ideia aqui. O Sinapro aí na jogada, Sindicato das Agências, que o Lucas da Ápice a gente faz parte. Certamente a gente pode organizar. Qual é, o professor Alex, qual é a publicidade que te marca na cabeça? Qual é a melhor de todos os tempos? Olha, eu acho que marcou assim, bonita camisa Fernandinho, uma frase que a gente sempre... Bonita camisa Fernandinho. Porque a gente sempre usa camisa, né, João? A gente sempre usa camisa e vira e mexe, alguém me diz, bonita camisa. Eu acho que para as mulheres, o meu primeiro sutiã, acho que né? Porque a camisa, né, João? Baixinho da Kaiser, marcou muito, né? Hoje a camisa, claro, mas antigamente a camisa era um objeto assim de status, né? Que usava camisa, né? Era uma coisa diferente, né? Hoje tá bem comum, né? É verdade, né? O baixinho da Kaiser tinha o do Bombril, como é que é o nome dele? O Roberto. Ai, fugiu. Não. Fugiu. Que eu tava com o nome dele agora há pouco aqui. Eu ia falar o nome dele aqui. E aí o João, e de Dingo Regional. Carlos Moreno. João, e de Dingo Regional, eu acho que o da Alianda, eu acho que é um dos mais marcantes. Eu acho que o Dingo eu acho que o da Alianda sim. E se sustentando, né? Fechamos esse bloco aqui. Obrigado, Jonathan. Até quinta que vem. Sempre um prazer. Você ouviu Fala que Conecta, um papo sobre comunicação, marcas e negócios, de quem entende, para quem faz acontecer. Todas as quintas, às 9, seu encontro marcado, no programa João Paulo Messer, com Jonathan Manique Barreto, da agência SDI.